Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje falaremos sobre os efeitos positivos, os benefícios do exercício físico regular para o tratamento de hérnia de disco na lombar, que é um dos problemas que ajudam a causar dor nas costas e que esse tipo de dor a gente sabe que atrapalha muita gente por aí e talvez possa ser o caso de você que está me assistindo aqui hoje. Antes da gente começar a aula, já deixa o seu like no vídeo para ajudar no engajamento, no alcance aqui das aulas do nosso canal e também já clica no botão se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e também para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Toda quarta-feira às 20 horas tem aula nova aqui no canal. Lembrando também que todos os artigos científicos que a gente usa aqui como referência, todos eles estão citados aqui no texto da descrição, se você quiser acessar, ler o artigo na íntegra, estudar. Tá todas as referências lá em todos os vídeos para você estudar e conhecer cada vez mais sobre o treinamento. E é claro, na descrição também tem todos os meus contatos para você falar comigo, treinar comigo na consultoria online Projeto 12, se você treina em casa, no prédio, ou na sua academia, se você quer emagrecer, ganhar músculo, evitar aí ter dor nas costas ou até usar o exercício como ferramenta para diminuir suas dores, me chama lá que a gente começa o programa de treinamento. Então, bora para a aula, vamos compartilhar a tela aqui. Então, para hoje eu trouxe aqui um artigo, mais um artigo recente, foi publicado em janeiro desse ano. Um artigo foi publicado na Frontiers, uma das revistas mais influentes nessa área aí de saúde e de exercício, né? Tem muitos artigos interessantes lá. E é um artigo publicado por pesquisadores chineses e ele fala aí dos efeitos clínicos e biológicos, né? Todos os mecanismos que o exercício tem ali na questão da hérnia de disco, né? Mais especificamente na lombar, pois a lombar é um dos segmentos que tem maior incidência de hérnia de disco e geralmente é o que mais incomoda a galera. Então, antes da gente falar da hérnia em si, é importante a gente ver um pouquinho sobre os componentes principais aí da coluna. Então aqui onde eu estou com o cursor do mouse, mais à esquerda, né, tem a vista aqui de uma pessoa, né, uma vista de costas. E aqui a gente tem os três segmentos móveis da coluna. A gente tem aqui nessa região do pescoço, né, a coluna cervical, com 7 vértebras. A gente tem a parte, né, do meio aqui da coluna, a parte torácica, com 12 vértebras, e a gente tem a lombar aqui, né, na base da coluna, com 5 vértebras. Né? Esses são os segmentos móveis. Aqui a gente tem também a parte do sacro e do cóccix, né, que também tem suas vértebras, mas elas são fundidas. Né? Aqui a gente vê que tem um espaço entre uma vértebra e outra, e várias articulações, né, que são as facetas, que estão aqui nessa imagem, onde tem a movimentação. Aqui as vértebras são fundidas e não tem esse espaço entre elas, que é o disco. Né? Então a gente vai focar mais aqui nos segmentos móveis e principalmente na lombar. Aqui na imagem da direita, está mais especificamente a lombar, já numa vista lateral, e aqui a gente vê os principais componentes da coluna. Né? Então aqui, ó, pensa que onde está escrito aqui medula, vértebra, discos, enfim, é a parte da barriga, a vista de frente, e aqui a parte de costas, né? Então aqui a gente vê, né, as 5 vértebras da lombar, então a gente chama de L1, L2, L3, L4, L5. Aqui já começa a parte do sacro. Então aqui, essa junção a gente chama de L5-S1. Geralmente, esse disco aqui entre a L5 e a S1 é onde acontecem a maior parte das hérnias. Né? Justamente por ele estar no final, pensa comigo, a coluna ela sofre diversos impactos, diversas sobrecargas ao longo do dia. Entre as vértebras, que é a parte óssea, tem a parte do disco, né? Que é uma parte ali mais de cartilagem, de proteínas, que ela trabalha bastante no amortecimento e na dispersão desses impactos e sobrecargas. Se entre os discos, né, as vértebras, a parte móvel, tem sempre outro disco na sequência para dividir essas cargas, esses impactos, esse trabalho,
Chega aqui, ó, tem as vértebras fundidas, que não tem mais discos, né, para dividir esse trabalho, só a curvatura da coluna em si. Então essa hérnia não, né? Esse disco aqui é o que mais sofre, né? Com todos os impactos, todas as forças que a coluna está exposta ao longo do dia. E obviamente por isso ela fica mais exposta também a lesões como a hérnia de disco, né? Então outros importantes segmentos da coluna. Então a gente já falou da vértebra, que é a parte óssea, o disco, que é a parte não óssea, a parte que tem como principal função essa absorção de forças, de impactos, de cargas compressivas, né? Aqui a gente tem a medula, um dos principais componentes aí do sistema nervoso periférico, responsável pelas movimentações. Das medulas aqui saem as raízes nervosas, né? E daqui sai todo o comando, né, de movimentos de perna, de tronco, de braço, depende da altura, né, da cervical, torácica e lombar. Cada ali raiz nervosa tem a sua função específica. Aqui na parte mais posterior, como se fosse para as costas, tem as facetas, que são a parte da vértebra onde acontece, né, a articulação, os movimentos de extensão, de flexão, de rotação, movimentos laterais, são os movimentos que a coluna faz. Aqui a gente tem os ligamentos, a gente sabe que os ligamentos são aqui os tecidos que conectam entre os ossos e ajuda na estabilidade, na movimentação, né, das articulações. E aqui a gente tem destacado também os músculos da lombar, fazem principalmente o movimento de extensão da coluna e são fundamentais, né, na saúde da coluna em si. Aqui não está destacado, mas à frente teria, né, os músculos da lombar, aqui também na lateral, né. Toda essa área ela tem como se fosse um cinturão de musculatura, né? Região essa que a gente chama, junto com o quadril, de core, né? Os músculos do core, o core training, o treino do centro do corpo, centro de massa, centro de gravidade. Todos esses são termos que a gente vai ouvir aí no mundo do treino, que são relacionados ao trabalho desses músculos que envolvem a coluna, tanto para o desempenho esportivo, desempenho no treino de musculação, quando a gente pensa em hipertrofia, e quando a gente pensa em saúde também, o treinamento dessa área é importante, para estar evitando dores, problemas na coluna, tais como, né, a hérnia na lombar ou em qualquer outro segmento. Ou então, para quem já tem hérnia, para estar tratando e evitando os sintomas que essa hérnia pode trazer. É importante a gente lembrar que nem toda hérnia causa dor. Às vezes você pode ter diversas hérnias na coluna e não sentir dor, não ter o sintoma, né, nem ter aquele formigamento na perna, que a gente chama popularmente de dor ciática, né? Eu mesmo, eu tô hoje, vou fazer 32 anos no fim do ano, né? Quando eu tinha 21, eu tinha uma crise forte de dores na coluna. Fiz lá minha ressonância magnética, né, que é o principal exame que a gente faz para detectar se tem hérnia ou não na coluna. E na época eu já tinha hérnia nessa L5-S1, como eu falei, que é a mais comum, em outros segmentos também. Mudei meu treino, fiz a fisioterapia, depois fiquei zero bala. Eu brinco que quanto mais força eu faço no treino, melhor eu fico. E quando eu paro, seja por viagem, férias, né, ou quando eu fico doente, fico impossibilitado de treinar, fico muito tempo parado, aí que as dores voltam, né? E as hérnias de disco, elas têm um potencial de regeneração. Vamos pôr aqui no slide que fala mais especificamente das hérnias, né? Então, quanto mais avançado, né, o estágio da hérnia, mais ela tem um potencial de regeneração. Assim como também mais avançado o estágio da hérnia, mais ela tem um potencial de dar sintomas, né? E a musculação e o exercício físico como um todo, eu falo mais da musculação porque eu treino com mais frequência, ela tem o potencial de acelerar essa regeneração. Então tá aí mais uma das importâncias do exercício. Então pode ser que eu nem tenha mais essas hérnias hoje em dia, ou que eu tenha até mais hérnias, eu não sei, eu não fiz outra ressonância. Mas hoje em dia é muito difícil eu sentir um quadro de dor lombar, é só se eu ficar parado muito tempo mesmo. E no tempo, né, mais de 10 anos atrás, quando eu tinha 21, eu cheguei a ter dor para fazer cadeira extensora com carga mínima. Só de esticar a perna sentado, minha coluna já doía pra caramba. Então, isso quebra um pouco o mito de hérnia de disco é problema de quem é mais velho. Muito pelo contrário, eu estou citando o meu caso, mas tem outros tantos aí, até inclusive que eu já atendi na sala de musculação. E não necessariamente a hérnia é a causa da dor, ela
pode ser uma das causas, mas não é uma causa isolada, né? Aqui a gente tem à esquerda, onde eu estou com o cursor do mouse, uma visão do disco, né, de um disco saudável. Então aqui a gente vê os dois principais componentes do disco. Então aqui é como se ele tivesse cortado ao meio e visto de cima, né? Então aqui a gente tem, ó, essa parte aqui que tem várias camadas, né, parece uma cebola. É o que a gente chama de ânulo fibroso ou anel fibroso. Então é uma parte do disco que é mais forte, né, mais consistente, e ajuda a segurar a estrutura do disco, manter o disco no formato que ele deve ter, né? E aqui a gente tem, né, uma parte, né, que até pelo desenho dá a impressão de que ela é mais gelatinosa, né, que a gente chama de núcleo pulposo. Então, é como se fosse, eu sempre uso a analogia do disco com um ovo, né? Então, o ânulo fibroso é como se fosse uma casca que segura, né? E aqui esse núcleo pulposo é como se fosse a gema, que é o núcleo, né, desse disco, né? Aqui a gente tem a visão lateral, ó, então a gente vê que tem vértebra em cima e vértebra embaixo, que é a parte óssea. Aqui a gente tem o disco, a parte gelatinosa mais no meio. E aqui a gente tem várias camadas, né, do ânulo fibroso, sendo que as camadas externas elas são mais rígidas justamente para segurar esse disco aqui no lugar que ele deve ficar. E a gente tem que lembrar que na medida que a gente vai movimentando para um lado, para o outro, girando, flexionando, estendendo, isso aqui vai mexendo, né? Isso é dinâmico. Então comprime para um lado, comprime para frente, gira, a vértebra desliza, a vértebra aperta. Então isso aqui ele não é uma coisa rígida que não tem movimento. Ele tem justamente essa anatomia, né, diferenciada, né, parte rígida e parte mais móvel, que é para ela estar se adaptando, né, às forças que a coluna sofre ao longo do dia, ao longo dos exercícios. E aqui, nessas imagens, já mostra, né, os estágios da herniação. Então, o que é a hérnia? Então, a gente viu aqui que um disco saudável, né, ele tem um ânulo fibroso que mantém o núcleo lá na parte central do disco. A hérnia é quando esse núcleo começa a sair da conformação, da anatomia normal dele aqui, e começa a querer tocar a borda externa do ânulo fibroso ou até sair aqui, né? Extravasar para fora. Então a gente vê aqui os 4 estágios. Ó. Então a gente tem do menos para o mais grave, ó, 1, 2, 3 e 4. Então vamos por partes. Esse 1 aqui, ó, onde eu estou com o cursor do mouse, né, aqui na parte de cima ou da esquerda, a gente tem o abaulamento. Aqui a gente vê, ó, que uma parte do disco já está começando aqui a vazar da sua conformação, da sua anatomia esperada, né? Mas ele ainda não chegou a tocar na borda externa do anel fibroso, né? Esse seria o primeiro estágio. E aqui a gente vê, ó, que a hérnia ela está à direita, né? Ela está escorregando para a direita. Isso aí depende muito para onde a gente está fazendo o estresse, o trauma repetitivo, né? Essa hérnia ela pode ser à direita, ela pode ser à esquerda ou ela pode ser central. E ela sempre desloca para trás, né? Para o sentido das costas, né? Que é para onde ela está mais exposto, né? As cargas, o disco. Aqui no estágio, então esse estágio 1 a gente chama de abaulamento. Ele tecnicamente ele ainda não é uma hérnia, né? Mas ele é como se fosse um princípio, o estágio inicial. Aqui a gente já tem o estágio 2, o estágio da protusão. Então aqui a gente vê, ó, que a deformidade do disco já avançou, né? Essa parte gelatinosa dela já vazou e já está cutucando aqui a borda do anel fibroso do disco. Ainda não rompeu, mas já está fazendo um calombo, né? E o que tem aqui atrás? Aqui tem raiz nervosa passando, e entre a raiz nervosa e o disco são cheios de vasinhos, né? De vasos sanguíneos, que irrigam tanto a vértebra quanto a raiz nervosa, como o disco em si. Então, esse toque que o disco faz no anel fibroso, que gera esse calombo, ele ocupa um espaço que não era para ele estar ocupando. E é isso aqui que pode começar a causar, né, as dores e os incômodos. Então, isso aqui começa né, esse calombo gerado no disco, ele começa a apertar as veias, os vasos sanguíneos que passam aqui,
e esses vasos também começam a apertar a raiz nervosa, né? Então, tanto pode atrapalhar a circulação sanguínea, lembrando que a circulação sanguínea ela traz nutrientes e ela tira metabólitos, né? Coisas que precisam ser retiradas ali para estar sendo metabolizadas todos os nossos processos e retornando para a circulação sanguínea. E ele também pressiona a raiz nervosa, o que lembra que a gente tem aqui estímulos que chegam, né, e que voltam também para o sistema nervoso a partir das raízes nervosas, né? Se a gente aperta e comprime ela, eu faço uma analogia que é como se você tivesse uma avenida movimentada, né, com fluxo de carros normal, indo e voltando, e se do nada um desses carros quebrasse e ficasse parado ali no meio da avenida. Então, a avenida ainda ia continuar tendo fluxo de carros, mas ia acabar gerando um congestionamento se aquele carro não saísse dali. Então, uma compressão constante, né, que pode ser causada pela hérnia e também por essa questão da compressão dos vasos sanguíneos, pode atrapalhar esse fluxo de impulsos que passa aqui pela raiz nervosa e, consequentemente, a movimentação da região que ela inerva, né? Então, esse já é o estágio da protusão. O estágio da hérnia, aqui a gente vê que ela já vazou, né, para o meio externo do disco, então rompeu o anel fibroso e esse conteúdo do núcleo já está comprimindo ali de forma mais importante a raiz nervosa, né? Aqui a gente tem o último estágio, que é a extrusão sequestrada ou hérnia sequestrada, sequestramento do disco, que é quando uma parte do disco vaza e ele fica depositado aqui de fato, né? Ela extravasa totalmente a questão aqui dos limites do anel fibroso e fica depositado lá, causando uma inflamação crônica importante nessa raiz do canal aqui, né? Onde passa a raiz fibrosa, a raiz do nervo, né? Então isso pode atrapalhar mais ainda toda essa circulação e toda essa condução de informações na raiz nervosa. Lembrando mais uma vez, quanto mais grave o estágio, maior a propensão de recuperação de forma espontânea e o treino, a gente já tem evidências que ajuda nessa recuperação. Não necessariamente significa que a hérnia vai ter a sua reabsorção espontânea, mas significa que é possível e não necessariamente a hérnia significa dor, mas você ter hérnia, você está mais exposto aos sintomas negativos aí, que pode ser a dor local na própria lombar, ou se tratando de lombar aí, também a gente pode ter aquela dor ciática, pode acontecer na região do quadril, do glúteo, na lateral da coxa, na panturrilha e às vezes chegar até no pé, pois é da inervação ali da região ciática, né? Vamos ver agora aqui, já agora com imagens do artigo mesmo. Primeiro ele fala aqui dos efeitos, dos benefícios clínicos do exercício, né, na hérnia de disco, né? E principalmente nos sintomas, né? Se a hérnia de disco, se ela causa dor, né, em muitos casos, essa dor ela tem níveis. Se ela for aumentando o nível, for escalando o nível, ela pode atrapalhar no seu trabalho, pode atrapalhar no seu dia a dia, né, de você passar tempo sentado, pode atrapalhar às vezes de você fazer uma caminhada, uma viagem, você ir fazer uma compra no mercado, você brincar com seus filhos. Em estágios mais agressivos, ela pode até te deixar travado numa cama e te deixar impossibilitado de fazer as tarefas mais simples do dia a dia, né? Então a hérnia de disco ela pode afetar suas relações sociais, né? Se você tiver muito dolorido, com a lombar muito travada, pode afetar seus ganhos financeiros, seus trabalhos, pode afetar seu cuidado com os filhos, pode afetar o seu autocuidado, até as tarefas mais básicas do dia a dia, como calçar um tênis, tomar banho sozinho. Então, se isso for agravando, pode trazer até consequências como agravar sintomas de depressão, né, de ansiedade, por você estar privado ou limitado das suas tarefas do dia a dia. Então, tudo isso é uma escala que o exercício pode ajudar a tratar. E, né, uma coisa positiva é que diversos tipos de exercício têm efeito positivo na hérnia de disco e na dor lombar, né? Basta você, né, analisar cada caso e você fazer os exercícios de acordo com o que você está tolerando de movimentação, que você vai tendo efeitos positivos. Na própria imagem aqui, ó, mostra imagens de exercícios aeróbicos, como a caminhada e a corrida, mostra a imagem de alongamento, de yoga, de meditação, de exercícios de força. Então, todos eles ajudam, né? Eu diria que uma combinação ideal, né, para uma pessoa que quer prevenir
ou já está com as dores e quer tratar as dores, é fazer um exercício aeróbico que seja tolerável, né, que não agrave as dores, fazer um treinamento de força, seja ele musculação, seja ele treinamento funcional. Pilates também é um tipo de treinamento de força que é bem, né, específico para essa questão que a gente está falando aqui de dores nas costas. E também fazer treinamentos de flexibilidade muscular e mobilidade articular. Esse combo desses exercícios que englobam essas três capacidades físicas, né, você, com certeza, sendo bem orientado, você vai conseguir aí ter um progresso positivo, né? Então aqui ele destaca justamente esses tipos de exercícios que eu falei. Exercícios de mobilidade, de força muscular, que engloba musculação, treino funcional, entre outras modalidades. Controle motor, você aprender a controlar melhor os movimentos, né, do corpo, da região do quadril, aprender a movimentar a coluna em harmonia com outros segmentos do corpo. Tudo isso ajuda. Tração mecânica, muitas vezes essa hérnia está dolorida porque ela está comprimida excessivamente pelos outros discos. A tração ajuda você a descomprimir esse disco, né? E você pode fazer isso tanto num exercício de alongamento, num exercício de musculação, há várias formas, então também ajuda. Aqui, a questão do core training, que você pode trabalhar no funcional, na musculação, que você trabalha muito no Pilates, bem como essa consciência corporal, flexibilidade, mobilidade, saber se movimentar da forma correta, né? Então, tem diversas modalidades para você atingir o mesmo resultado, que é, assim, a redução das dores e o tratamento dessa hérnia. E é lógico a fisioterapia, né? Tanto naquela visão curativa, né, quando você já está com um problema ali instalado que você precisa resolver, a fisioterapia é essencial, e também como preventiva, né? Muitas vezes a gente pensa na fisioterapia só como naquela ali para apagar um incêndio, né? Mas se a gente tiver muitas vezes um tratamento de fisioterapia a longo prazo, pensando em prevenção, você evita ou minimiza o acontecimento de diversos problemas e lesões, e a hérnia de disco, a dor na lombar, está nesse balaio aí. Outros fatores interessantes, né, que não são necessariamente relacionados a exercício, mas que ajuda aqui, né, a gente a lidar com esse problema, é o tempo sentado e a inatividade física. Então, a coluna de forma geral, né, pensando na lombar, mas vale para todos os segmentos, ela não gosta de ficar muito tempo parado na mesma posição ou repetindo por horas a mesma atividade. E provavelmente uma das piores posições para a coluna lombar é a posição sentada. Então, se você tem um trabalho que te leva a ficar várias horas sentados ao longo do dia, é importante que você consiga, né, dentro das suas 6, 7, 8, 10, 12 horas de trabalho, tempo sentado que seja, você conseguir periodicamente a cada 30, a cada 45, pelo menos a cada 1 hora, você conseguir levantar, fazer um leve alongamento, ir beber uma água, sair um pouco daquela posição. Por mais que você precise passar muito tempo sentado ao longo do dia, se você conseguir quebrar isso de tempos em tempos, já ajuda um pouco a coluna a mudar de posição. E caso você já tenha uma hérnia, já sinta dor, isso vai aliviar, né, vai ajudar no tratamento, ou se você ainda não tem, vai ajudar você não ter, né, vai aumentar as chances de você não ter esse problema. E a inatividade física também, né? A gente viu ali que ao redor da coluna tem musculatura, né? E essa musculatura ajuda a manter tudo no lugar, né? Os discos, as vértebras, ajuda na precisão e na estabilidade dos movimentos, ajuda na mobilidade, na flexibilidade que você deve ter para fazer cada tarefa, ajuda você a ter força e postura para pegar algo do chão, para levantar uma caixa, para pegar o seu filho no colo, ou para realizar as tarefas do seu trabalho, caso ele seja mais braçal. Então, caso você não treine, você seja muito paradão no seu dia a dia, isso também vai ser um fator de risco que vai te deixar mais exposto a problemas como hérnia de disco e as dores lombares. Aqui, alguns mecanismos mais biológicos, né? Alguns efeitos ali que o exercício físico pode ter positivo para tratar essa hérnia de disco na lombar. E aqui ele destaca 3 pontos, né? Primeiro, a redução da compressão dos nervos. Então a gente viu que a hérnia, o núcleo quando extravasa, ele pode se tornar uma hérnia, essa hérnia pode ali comprimir a raiz nervosa, né? E não necessariamente ela comprime os nervos diretamente,
mas sim os vasos sanguíneos que estão ali, né? Entre o disco, entre os nervos, entre a medula, todas aquelas estruturas. Então, vai atrapalhar na correta nutrição, né? Na recuperação dessas estruturas. Lembrando que essa hérnia ela pode causar uma condição de inflamação. A inflamação ela é necessária para o processo de recuperação de tecido, daquele anel fibroso que está lesionado. Porém, se essa inflamação for crônica, ela for por um tempo muito estendido, indeterminado, ela vai estar sempre ali, né, machucando a região e vai dificultar a recuperação correta, né? Então, se você ter essa compressão de raiz nervosa, essa compressão de circulação por forma prolongada, isso vai atrapalhar, né? E aqui o treino ele ajuda na questão dos neurotransmissores que regulam ali a vasodilatação, né? Então, os vasos mais dilatados conseguem chegar ali, mais sangue, retirar mais sangue da região, e com essa nutrição sanguínea ali acontecendo de forma mais adequada, você consegue, né, ter um prognóstico de recuperação melhor. Então, esse mecanismo se dá muito pelo aumento aqui da serotonina que o treino propicia e a regulação da noradrenalina, norepinefrina, que trabalha na questão da vasoconstrição. Então, essa modulação pode ajudar aqui na recuperação do disco com hérnia. Aqui também tem uma diminuição dessa estimulação da inflamação crônica, como a gente acabou de citar. A inflamação ela é necessária para o começo da recuperação de qualquer tecido, qualquer estrutura do nosso corpo. Porém, se isso ficar ali constante por muito tempo de forma prolongada, isso vai atrapalhar a recuperação. Então, o exercício ele consegue regular diversos fatores aí inflamatórios para você ter um processo inflamatório normal que leve à recuperação e não ao dano constante ali do anel fibroso e essa hérnia conseguir regredir. Outra coisa também é na regulação da resposta autoimune. Então, uma lesão constante ali nesse disco com a hérnia, ela pode gerar uma resposta autoimune e o próprio corpo atacar os proteoglicanos. Os proteoglicanos são estruturas importantes que compõem ali o disco intervertebral. E a gente precisa regenerar nessa estrutura de proteoglicanos para o disco conseguir voltar à sua conformação normal, né? O núcleo no lugar certinho, o anel fibroso restaurado, né? Íntegro, para deixar de existir essa hérnia e diminuir ali a compressão nos nervos e na matriz de vasos sanguíneos, né? Se o sistema imunológico está reconhecendo esses proteoglicanos como um agente nocivo para o corpo, ele vai ali começar a destruir eles e impedir essa recuperação plena do disco, né, intervertebral. E o exercício também atua em mecanismos ali que ajudam a não elevar essa resposta autoimune do corpo combatendo os proteoglicanos e também ajudando na regeneração desse disco. Então a gente viu aí de forma geral, né, que o exercício ele tem benefícios clínicos, ou seja, ele ajuda a reduzir a dor, ele te ajuda a ter movimentos mais fluidos no dia a dia, ajuda você a ficar com a cabeça boa, não se estressar tanto com o problema e você ter uma vida mais tranquila, né? E sem dores ou com menos dores caso você tenha um problema mais crônico, né? E ele também tem efeitos biológicos que podem afetar diretamente na recuperação do disco e fazer parte aí do tratamento, né, da dor lombar ou da hérnia de disco, junto com a fisioterapia, que também usa exercício, junto com medicamentos, se for o caso, se você tiver com uma crise de dor mais aguda, e de condutas positivas que você pode ter no dia a dia, tais como evitar ficar muito tempo sentado, evitar ter uma rotina muito parada, evitar também o sobrepeso, né, já que a gente viu que a coluna é uma importante estrutura de suporte, de sobrecargas, de impactos, e é claro que se você estiver pesado demais, estiver com gordura sobrando no corpo, você vai estar sobrecarregando a tua coluna e vai estar impondo ela um trabalho excessivo que caso você já tenha alguma lesão, isso com certeza vai te atrapalhar. Então a gente viu aí que o exercício ele afeta direta e indiretamente no tratamento da dor lombar e também da hérnia de disco, onde você pode se beneficiar muito se você começar uma rotina de treino de força, de musculação, de cardio, de flexibilidade, de mobilidade, de pilates, enfim, diversos tipos de exercícios e modalidades que atendem a todos os gostos que pode ajudar nesse problema. Mais uma vez, lembrando que se você
por exemplo, tiver aí com caso de dor nas costas, dor lombar, hernia de disco, quiser começar a treinar, mas não souber por onde começar, você pode me chamar aqui na descrição, todos os meus contatos, para a gente começar um treino específico que vai te ajudar a superar esse problema. Consultoria Online Projeto 12, só entrar em contato comigo. Também não se esqueça, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Quarta que vem às 20 horas tem mais aula aqui para a gente debater outros temas importantes e interessantes no mundo do exercício físico, com mais um artigo aí interessante, atualizado para você. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo então. Até lá, valeu!